Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Eu sou o professor Davi Oliveira e na aula de hoje vocês vão aprender gráficos do movimento uniformemente variado, gráficos do MOVE. Quer conferir? Então roda a musiquinha aí. É isso aí, pessoal. Esse é o primeiro gráfico que nós vamos ver no estudo do movimento uniformemente variado, que é o gráfico do espaço em função do tempo. Essa é a minha aula 5, que está aí na playlist de movimento uniformemente variado, uma playlist que está fantástica sobre movimento uniformemente variado. Agora, na aula 5, a gente inicia o estudo dos gráficos. Aula 5, espaço em função do tempo. Aula 6, velocidade em função do tempo. Aula 7, aceleração em função do tempo, tá bom? Vamos gastar um tempo aqui olhando para esses dois caras aqui. Eu coloquei aqui o gráfico do espaço em função do tempo para um movimento uniformemente variado. No primeiro, vejam que nós temos, gente, esse aqui é meu S, tá? Minha letra é meio desenhada, mas esse aqui é o meu S. Vejam que para os dois gráficos, ele é do espaço em função do tempo, S em função de T, S em função de T. Tá legal? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Uma outra coisa que vocês precisam entender, eu vou passar para vocês 4 etapas sobre gráfico. Vocês vão seguir essas 4 etapas e seguindo essas 4 etapas você não vai ter mais dúvidas. Você vai conseguir extrair do gráfico as informações que ele tem para te passar, tá bom? Veja, a outra coisa que eu quero que vocês entendam é que o gráfico da função do espaço em função do tempo do movimento uniformemente variado, ele nunca vai ser uma linha reta. Não, professor, não. Senão seria movimento uniforme. No movimento uniforme, o gráfico do espaço em função do tempo é uma linha reta. Pode ser crescente ou decrescente, mas é uma linha reta. No movimento uniformemente variado, não. Ele vai ter sempre uma curvinha, que a gente chama de parábola, arco de parábola, tá bom? Então, no movimento uniformemente variado, não vamos ter aqui uma linha reta para o espaço em função do tempo. A gente vai ter aqui uma parábola. Por quê? Porque isso aqui é uma função do segundo grau. Quando você estuda movimento uniformemente variado e aprende aquela equação grandona, aquela maior, aquela S igual a S0, mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Esse AT ao quadrado sobre 2, esse quadrado está te indicando que esse tempo ao quadrado é uma função do segundo grau, tá legal? Então, como é uma função do segundo grau, isso aqui vai ser uma parábola e não uma reta, tá bom? Então, a primeira coisa, a primeira etapa, qual é a primeira etapa, Davi, para eu extrair as informações do gráfico, do espaço em função do tempo? A primeira etapa é você olhar se é do MU ou se é do MUV. Se for do MU, o movimento uniforme vai ser uma linha reta, para cima ou para baixo, crescente ou decrescente. Fechado, Davi? Se for movimento uniformemente variado, não vai ser uma linha reta, vai ser uma parábola ou um arco de parábola. Tá legal, professor? Então, olhei para esse cara, vi que não é uma linha reta, então não é um gráfico do movimento uniforme, é um gráfico do MOVE. Aí você vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É você olhar se a concavidade desse cara aqui está voltada para cima ou se a concavidade está voltada para baixo. Se a concavidade estiver voltada para cima, isso vai te dar uma informação importante. Da mesma maneira que se estiver voltada para baixo, vai trocar o sinal. E o que isso significa, professor? Significa o seguinte: quando eu tenho a concavidade voltada para cima, a aceleração desse cara é positiva. Tá legal? É um número qualquer maior que 0. Mais 1, mais 2, mais 3, 4, 5, 10, 15, 20. A aceleração é positiva. Concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Concavidade voltada para baixo, Davi. Concavidade voltada para baixo, aceleração negativa. E isso não muda mais. Uma vez que você descobriu se a aceleração é positiva ou negativa, ela continua positiva ou continua negativa. Tá bom? Então, primeira etapa, olhar se é uma reta ou uma parábola. Aí, ó, o que eu, professor Davi, costumo cobrar dos meus alunos em sala de aula? Essas coisas básicas. Dado o gráfico abaixo, identifique, é um gráfico do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado? Eu vou botar um exemplo aqui para a gente fazer essas coisinhas já, tá bom? Aí o aluno vai olhar, é uma reta? Não, é uma parábola. Opa, Davi, MUV, perfeito. Letra A, ok. Letra B, a aceleração é positiva
ou negativa? Aí eu quero que o aluno olhe a concavidade desse cara. A concavidade está voltada para cima ou para baixo? Se estiver voltada para cima, aceleração positiva. Se estiver voltada para baixo, aceleração negativa. Terceira etapa, eu quero agora que você identifique o seguinte. Deixa eu mudar a cor, vou botar aqui de vermelho. Nós temos aqui um ponto Q. Esse ponto Q é o vértice da parábola. Da mesma maneira, nós temos aqui um ponto Q, que é o vértice da parábola. Eu chamei de Q. Ponto Q poderia ser ponto Q, ponto P, ponto H, ponto J. É só um ponto, tá? Esse ponto Q significa o vértice da parábola. Tá legal? Então, nós vamos ter aqui um par ordenado, que é o vértice da parábola. Tudo bem? Aí vai ter um número aqui, vai ter um outro número aqui. No exemplo, vocês vão ver isso direitinho. Tá ok, professor? E aí? Nesse par ordenado, que é o ponto Q aqui, que é o vértice da parábola, tanto para cá como para cá, ele vai te dar outra informação importante. Essa é a nossa terceira etapa de informações que você extrai do gráfico. Olha para cá. No vértice da parábola, a velocidade ela é zero, nula, ela vale zero. No vértice da parábola, a velocidade V é nula. Tá legal? E isso indica o que, Davizinho? Isso indica que esse cara parou e inverteu o sentido de movimento. Ou seja, quando a velocidade V é nula no movimento uniformemente variado, significa que aquele cara parou, inverteu o sentido de movimento e começou a voltar. É isso que significa. Então, quando eu digo para você, cara, no vértice da parábola a velocidade é nula. Como é que isso vai estar na questão? Como isso vai ser perguntado para você? Vamos supor, né? Letra A, indique-se o gráfico, como é que eu tinha? Sim. Letra A, verifique-se o gráfico do movimento uniforme ou do movimento uniformemente variado. Aí você, opa, é uma parábola, movimento uniformemente variado, show. Letra B, a aceleração é positiva ou negativa? Aí você, já sabe achar, beleza. Letra C, em qual instante ocorre a inversão do sentido de movimento? Aí você vai ver onde é que está o vértice da parábola. Porque no vértice da parábola a velocidade é nula. E se a velocidade é nula, você sabe que foi naquele instante T ali que ocorreu a inversão do sentido de movimento. Tá bom? Tá bom, professor. Até agora tá dando para levar. Bom, muito bom. Que bom saber disso. Vamos agora de laranja aqui, ó. Quarta etapa. É a informação que você vai extrair do gráfico para velocidade antes do ponto Q e depois do ponto Q. Antes do vértice e depois do vértice. Até o vértice, vejam nesse... Não olha para cá agora não, olha só para esse cara aqui. Vejam que esse cara partiu desse ponto. Eu tenho aqui uma função decrescente até o vértice, né, Davi? Isso. Então, até o ponto Q, a função é decrescente. E o que isso me indica, professor? Isso indica a você que nessa parte aqui, nesse movimento aqui, a velocidade é negativa. É isso que ela te indica. Tá legal? Então, professor, quando a função é decrescente, a minha velocidade é negativa? Isso. Do ponto Q em diante, a função fica crescente, né, professor? Isso. Do ponto Q em diante vai haver uma inversão. Veja, a velocidade era negativa no ponto Q, onde é o vértice, a velocidade é nula. E depois do ponto Q, Davi? Depois há uma inversão desse sinal aqui. Agora a velocidade fica positiva. Ah, legal, professor. Então aqui a velocidade é maior que zero. Isso. Então vejam o seguinte. Função decrescente antes do vértice, velocidade negativa. Função crescente aqui depois do vértice, a velocidade é positiva. E olha só que interessante. Quando a gente estuda movimento uniformemente variado, eu já usei, deixa eu botar aqui de preto. Quando a gente estuda movimento uniformemente variado, para classificar ele como acelerado ou retardado, eu preciso conhecer esses dois sinais. Senão não tem como classificar. Não tem não, Davi? Não tem não. Então, para eu falar se o movimento é acelerado ou retardado, eu preciso conhecer o sinal da aceleração e o sinal da velocidade. Conhecendo esses dois sinais, eu posso classificar isso. Agora eu já conheço esses dois sinais. Olha, eu não vi que a concavidade era voltada para cima? Viu, professor? Esse A não é positivo? É, professor. Então, até o ponto Q, até esse instante T, o movimento é acelerado ou retardado? Bom, eu já sei que o A é positivo. Olha para o sinal do V. O sinal do V é negativo.
Quando esses dois caras têm sinais diferentes, o movimento é retardado. E quando eles têm sinais iguais, o movimento é acelerado. É assim que funciona, professor? É assim que funciona. E essa é a última informação que você vai extrair desse gráfico. Então, até o ponto Q, a gente classifica o movimento como, sinais diferentes, o movimento é retardado. Depois do ponto T, desse instante T, no ponto Q, a gente classifica, positivo com positivo, são iguais? São iguais, professor. O movimento é acelerado. Tá legal? É assim que a gente faz. Presta atenção no seguinte. Eu não disse que as velocidades, eu não disse que a aceleração e a velocidade tem que ser positiva para ser acelerado. Não foi isso que eu disse. Eu disse que os sinais têm que ser iguais. Iguais. Sinais diferentes, retardado. Sinais iguais, acelerado. Olha para cá agora. Vem cá comigo. Esquece esse cara. Olha só para esse. Vamos voltar aqui para o piloto laranja. Curva aqui, olha para cá, função até o ponto P na crescente, ele partiu daqui e foi até o ponto Q. Função Q? Crescente. Se a função é crescente, já sei que você sabe, a velocidade é o quê? A velocidade é positiva. Isso. Após o vértice, a função é decrescente, nada a ver. Então a velocidade vai ser o quê? Vizinho, o cara vai ser negativo. Legal. Então, agora vamos olhar para esses dois sinais e para esses dois sinais para classificar o movimento. Até o vértice, o movimento é o quê? Davi, cara, aqui é mais, aqui é menos. O movimento é retardado. Então, até esse instante aqui, movimento retardado. Depois desse instante, olha para os sinais. Aqui é negativo e aqui é negativo. Não são iguais? Davi, cara, são iguais. Então, o movimento é o quê? O movimento é acelerado. Tá bom? Acelerado, retardado, retardado, acelerado. Percebam o seguinte, acelerado, tá? Percebam o seguinte, eu preciso conhecer os sinais da aceleração e da velocidade para classificar como acelerado ou retardado. Mas em qualquer um dos gráficos, eu sempre tive aqui, até o vértice, eu tive um movimento retardado, depois do vértice eu tive um movimento acelerado, até o vértice eu tive um movimento retardado, depois do vértice eu tive um movimento acelerado, tá bom? Fica com essa dica aí também. Vou sair um pouco da frente, caso você queira aí tirar um print da tela ou fazer alguma anotação aí no seu caderno, tá legal? Por quê? Porque agora eu vou apagar isso aí e botar o nosso exemplo pra gente praticar. Bota aí o exemplo então, professor, que agora eu já tô craque, eu sei, tá assim, já eu volto. É isso aí, pessoal. Nosso exemplo já está aqui no quadro e eu tentei fazer aqui um gráfico. Eu não sou muito bom desenhista, vocês me perdoem, mas da forma mais caprichosa que eu consegui, tentei fazer aqui um gráfico para a gente extrair informações desse gráfico e ir respondendo aqui da letra A até a letra E, de acordo com o que a maioria dos livros, das apostilas, dos professores de física vão cobrar dos alunos em sala de aula, tá bom? Professor, eu pensei que meu professor quisesse acabar conosco no dia da prova. Não, para com isso. Vejam só, o que ele vai te cobrar da prova são essas informações aqui. A maioria dos professores, ele quer que o aluno saiba interpretar coisas simples no gráfico. Então vamos seguir aquelas etapas que eu falei para vocês. Olha só, nós temos um gráfico. Aí você vai olhar para esse gráfico, vai ver que é espaço em função do tempo. Beleza, professor? Já vi. Então, vai ter lá um texto, dado o movimento de uma partícula, S igual a tal, de acordo com o gráfico, determine. Aí vai ter as opções. Então, vamos extrair desse gráfico tudo que ele tem para nos contar? Vamos lá. Nós temos aqui S em função de T. Isso aqui não é uma reta, né, professor? Não, é um arco de parábola. Tá. É um gráfico do MU ou do MUV? Se fosse uma reta, eu já saberia que é MU. Como é um arco de parábola, MUV. Letra A respondida, você não erra mais isso, né, professor? Não erra mais. Movimento uniformemente variado. Tá. A aceleração é positiva ou negativa? Calma, vamos olhar. Como é que eu sei mesmo que a aceleração é positiva ou negativa? Deu branco, professor. Não, veja a concavidade. A concavidade está voltada para cima ou está voltada para baixo? Davi, concavidade está voltada para cima, né? Isso, concavidade voltada para cima, a aceleração é positiva. A maior que zero. Então, a aceleração é positiva.
Muito bom. Positiva. Legal. O instante em que ocorre a mudança do sentido do movimento. Em que instante ele muda de movimento? Terceira etapa. Olha para cá. Eu tenho um vértice aqui, não tenho? Professor, cara, você tem. O vértice dessa parábola é onde? É aqui nesse ponto. Olha para a ordenada aqui, ó. O 4 e o menos 4, né? Isso. O vértice da parábola está bem aqui. Nesse ponto, a velocidade vale quanto? Professor, você disse que nesse ponto a velocidade é zero. E se a velocidade é zero, é nesse ponto que ocorre a inversão do sentido do movimento? Exatamente. Então, qual é a pergunta da C? Um instante em que ocorre a mudança do sentido do movimento. Olha só, esse instante. Um instante vale quantos segundos, professor? 4 segundos? Exatamente, 4 segundos. T igual a 4 segundos. Em T igual a 4 segundos, veja que o tempo está em segundos, em T igual a 4 segundos ocorre essa inversão. Beleza? Volta aqui. Entre 0 segundos e 4 segundos, o movimento é acelerado ou retardado? Calma, eu já sei que a minha aceleração é positiva. Tá, beleza, professor. A gente já sabe isso. A é maior que zero. Tá. Agora eu preciso do sinal do V para classificar em acelerado ou retardado. Entre 0 e 4 segundos. Entre 0 e 4 segundos. Até aqui, olha, até esse vértice, a função é decrescente, né, professor? Isso. Aqui a função é decrescente. Então, desse lado aqui, a velocidade é o quê, gente? A velocidade é negativa, né, professor? Isso. E do lado de cá, depois do vértice, a velocidade é positiva. Então, depois do vértice eu tenho a função crescente, velocidade positiva. Caso ele perguntasse, depois do vértice eu teria aqui, olha, positivo com positivo, movimento acelerado. Antes, entre o encontro 0 e 4, entre o instante 0 e 4 segundos, a velocidade é negativa. Negativa com positivo, o movimento é retardado. Beleza, Davi, estou entendendo. Que bom, que bom. Vamos lá, para a última. Em quais instantes o móvel passa pela origem dos espaços? Ele passa pela origem em 2 instantes. Não é difícil perceber, não. Quando esse cara aqui é 0, ele passa pela origem no instante 2 e no instante 6. Então ele passa em 2 instantes pela origem do espaço. No instante 2 segundos e no instante 6 segundos. A origem do espaço, gente, é quando o S vale 0. É quando o espaço vale 0. Em física, toda vez que ele pedir a origem dos espaços, é quando o S vale 0. Então, quando o S vale 0, eu tenho aqui um instante 2 segundos e um instante 6 segundos. Esses 2 pontinhos aí. Então, em T igual a 2 segundos e T igual a 6 segundos. 2 e 6, bonitinho aqui pra gente. Legal? Bom, se você quiser adotar alguma coisa, tá ok? Quiser tirar um print da tela, o momento é esse. Deixe-me voltar aqui, só para me despedir de vocês. A aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e que tenham tirado aí todas as dúvidas. Na aula de número 6, a gente parte para o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu deixo um grande beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.